Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta singular oportunidade que temos de nos reunir no dia do Senhor, de iniciar mais essa semana em Sua presença, sendo edificados por Sua palavra, lembrando sempre, irmãos, de que enquanto igreja do Senhor espalhada por este mundo, nessa hora também há irmãos nossos que fazem parte daquele grupo conhecido como igreja perseguida, que juntamente conosco também invoca ao Senhor, escondidos, muitos deles privados dessa liberdade que todos nós usufruímos aqui em solo brasileiro. Que nunca esqueçamos de agradecer a Deus por esse privilégio e de interceder por esses nossos irmãos que perseverantemente, juntamente conosco, continuam glorificando o nome do Senhor, aonde o Evangelho os chamou. Quero também deixar a minha palavra de gratidão a Deus pela existência da união de homens dessa igreja, grupo este que há poucos dias estou fazendo parte, mas que Deus continue abençoando o trabalho desses homens para que continue contribuindo significativamente com o andamento da obra do Senhor aqui em nossa igreja. Que Deus os abençoe. Vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 até o versículo 30, faremos essa leitura. E assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, do verso 25 até o versículo 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor Deus seja assim propício a nós e aplique desde já essa verdade ao meu e ao seu coração. Nessa noite de gratidão pela vida e pelo trabalho da nossa união de homens, que coincide com a data conhecida como Domingo da Ressurreição, meu objetivo nessa noite é reproduzir, expor o convite daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Um convite que durante este ano de trabalho que se passou, também fez parte do labor desta união de homens. Mas, com todos os esforços que me é possível,
tentarei mostrar, meus amados irmãos, que este não é um convite qualquer. Não é um convite a mais dentre tantos outros que nos cercam diuturnamente neste mundo. Sem sombra de dúvidas, este é o convite mais excelente que nós podemos ouvir, o chamado mais gracioso, bondoso que nós podemos receber. Sem sombra de dúvidas, a grandiosidade desse convite consiste na mudança extraordinária que ele pretende gerar na vida daqueles que o ouvem, o aceitam, a vida daqueles que vêm a Jesus. Uma decisão que transforma o presente e que muda, portanto, o nosso futuro, libertando-nos da escravidão do pecado e abrindo para nós os portais eternos celestiais. O convite nessa noite é: venha para Jesus, venha para o Filho de Deus. Ecoando o que está no versículo 28, o vinde a mim, que Jesus profere a seus discípulos. Portanto, como já publicado, meditaremos sobre o convite mais importante. E para comprovar isto, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que essa narrativa nos apresenta, nas quais encontraremos a sublimidade e o porquê este convite ele é incomparável, o mais importante de todos. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui é que esse convite é o mais importante por causa da sua origem divina e soberana. Volte sua atenção comigo, por favor, ao versículo 25. O texto sagrado nos diz: por aquele tempo exclamou Jesus, ou respondeu Jesus. A reação de Jesus aqui é logo após, imediatamente, a uma constatação que podemos dizer um tanto desanimadora. Do versículo 20 até o versículo 24, o Senhor Jesus, ele cita 3 cidades onde foram operados sinais e maravilhas, mas não houve arrependimento. Ou seja, cidade nas quais o Filho de Deus fez o convite, mas não foram a Jesus, com seus corações duros, com suas certezas amarrando-os no lugar onde estavam, não caminharam a Cristo, não se arrependeram dos seus pecados. É o testemunho que temos aí do versículo 20 até o versículo 24. E por aquele tempo exclama Jesus, e as palavras de Jesus, irmãos, nos surpreendem, porque ao invés de ele soltar um lamento por a sua mensagem ter sido rejeitada, não por uma pessoa, mas por 3 cidades, ele passa a louvar a Deus. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele exalta ao seu Pai, aquele com quem ele é um, que desde a eternidade sempre existiu, que no tempo enviou esse Jesus pelo seu grande amor, e aqui o Filho está diante da rejeição, adorando, louvando, engrandecendo a Deus, narrando o seu atributo mais potente e glorioso. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Criador de todo este universo. Jesus está exaltando, portanto, a soberania de Deus, aquele que governa todas as coisas. Por que ele faz isso? Veja o que o texto continua dizendo: porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. A palavra no original aqui para ocultar, ela traz uma conotação como que um eclipse que aconteceu. Jesus está louvando ao Pai,
porque ele entende que aquela rejeição que aconteceu, ela não foge ao controle soberano do Senhor dos céus e da terra. Ele está dizendo que ele ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e as revelou a pequeninos. Não, o texto não está dizendo que para Deus há classes privilegiadas. Não, o texto não está dizendo que Deus só salva de menores de idade, que é o que essa palavra pequeninos aqui tem a conotação. Pessoas de menor idade, pessoas que não têm ainda a experiência e a expertise da vida. O que o texto está falando aqui é apresentando o contraste com o que acabou de acontecer. Aquelas pessoas rejeitaram a mensagem de Jesus, viram milagres, viram sinais, viram o poder de Jesus se manifestando diante deles, mas não houve arrependimento. Não haver arrependimento significa que eles preferiram os seus caminhos ao caminho de Jesus, que eles preferiram seguir suas verdades, suas concepções, seus ideais, ao invés de se quebrantarem perante o Senhor. É por isso que sábios e instruídos apontam para pessoas que se vangloriam e confiam de forma absoluta naquilo que têm, naquilo que sabem, e não dão ouvidos ao convite mais excelente que o chama a mudar de vida. Portanto, o contraste aqui é entre aqueles que se apegam às suas verdades e aqueles que seguem, ouvem, arrependem-se e caminham para os ternos, gloriosos e benditos braços do Filho de Deus. Que lição importante! Porque o texto está dizendo que por trás daquela arrogância está a mão de Deus. E apesar, irmãos, daqui o texto está nos mostrando aquele mesmo Senhor soberano que agiu endurecendo o coração do faraó, que salva, que chama, que resgata todo quem Ele quer. Essa mensagem aqui é uma mensagem graciosa. Essas palavras de Jesus são uma chamada amorosa. Sabe por quê? Porque Ele está expondo aqui uma verdade, dizendo para mim e para você: se nós, irmãos, continuarmos apegados às nossas próprias concepções, se não nos quebrantarmos diuturnamente à verdade de Cristo, ao caminho do Senhor, à palavra de Deus, nós nunca conseguiremos ir para Jesus todos os dias e experimentarmos o seu cuidado pastoral e o crescimento, o desenvolvimento e o progresso que a fé que Ele nos deu precisa acontecer. E ao mesmo tempo, fala para aqueles que não têm Jesus como Salvador. Esse é o chamado do Evangelho é: desista de si mesmo, desapegue das suas próprias concepções. Você não tem domínio sobre tudo, você não é Deus, suas verdades não são absolutas, seu saber é limitado, mas escute o chamado de Jesus e venha. Escute o chamado do Senhor Jesus, que é a luz, a verdade de Deus, e venha para Cristo. Porque essa verdade está revelada pelo Pai. Veja o que diz o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É por isso que esse chamado é soberano e gracioso. E isso o distingue e o coloca como incomparável. Em outras palavras, se alguém que assiste ou que está aqui e de repente ainda não tem essa salvação no coração, e se nessa noite o Espírito Santo tocar no seu coração, escute aqui essas palavras de vida. Olha o que o texto está dizendo: não começa com sua escolha, começa com Deus escolhendo você. Se você sentir no coração o desejo de seguir a Jesus e atender o convite, saiba que o Deus soberano agradou-se de trocar no seu coração, abrir o seu entendimento, dar vida a você. Antes de você vir a Ele, Ele em graça foi ao seu coração. E o texto segue. Isso é o que agrada a Deus. Veja o que diz o versículo 27 ainda, irmãos, nos mostrando um outro ponto importante, que esse convite, além de gracioso e soberano, é o mais importante porque ele é feito pelo Filho.
e consiste em conhecer o Pai. Sim, em conhecer a Deus. Tudo, está o verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Essa é uma verdade bíblica. Jesus, junto com o Pai e o Espírito, criou todas as coisas. Ele também é criador do universo, mas Ele torna-se o Senhor da igreja e de toda a realidade por meio da sua obra na cruz. Lhe é entregue como o prêmio ou o salário recebido pela redenção que Ele assim consumou. E quando o Pai a tudo a Ele entrega, o Filho se torna o revelador. Porque me diga, irmãos, quem de nós conhece o Pai? Muitos se vangloriam de parecer que Deus está dentro da sua caixinha, bem acomodado, mas não. Todos aqueles que conhecem a Deus são chamados a submeterem e a engrandecerem ao nome do Filho de Deus. Porque quem conhece o Pai senão o Filho? E quem conhece o Filho senão o Pai? O conhecimento perfeito de Deus, quem tem é o próprio Deus. E Ele revelou para nós o que nos é suficiente. Portanto, o Filho de Deus encarnado em nossa história, como Ele disse a Filipe, nós conhecemos a Deus na face de Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, nós passamos a conhecer o Pai. E conhecer o Pai significa andar com Ele. Não é simplesmente fazer como alguns que conhecem muito texto bíblico, que arrogam muito conhecimento de Deus, mas tem uma moralidade esvaziada, tem um testemunho manchado, tem uma fama medonha. Mas não, irmãos, conhecer a Deus é experimentar da sua bendita presença transformadora. O apóstolo Pedro diz que nós participamos da santidade de Deus mediante a fé. É isso, e para isso que o Filho nos chama. E uma nota: aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que coisa maravilhosa. O Pai é aquele que oculta e é aquele que revela. E a quem o Pai envia ao mundo para que nós possamos conhecê-lo? O Filho. O Pai quer que nós conheçamos seu Filho, porque por meio dele temos redenção. E o Filho nos chama e revela o Pai, porque é neste Pai, é conhecer o Pai que consiste a nossa redenção. Lembremos das palavras de Jesus em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O convite aqui não é o convite falso que estão fazendo por aí afora, não é o convite que diz: venha parar de sofrer, venha encontrar uma solução para todos os seus problemas ordinários do dia a dia. Não, o convite é que venha encher sua cabeça de um conhecimento que traz vida, de um conhecimento que traz verdadeira paz, de um conhecimento que liberta você do cativeiro do transitório, do cativeiro do passageiro, e coloca no seu coração um tesouro eterno, uma fonte inesgotável de vida. Saia desse cativeiro de um conhecimento que só te nutre para aquilo que é semelhante à flor, que desabrocha, bela, mas rapidamente perece. O conhecimento aqui é para que nós sejamos aquele homem bem-aventurado, que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Este conhecimento é uma fonte nutritiva, revigorante, que nos ajuda a frutificar e crescer a cada dia. Conhecer o Pai, se comportar como filho, honrá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, consagrar nossa vida a Ele. Esse é o convite de Jesus: venha conhecer o Pai. Não
não é primeiro conhecer mais a si mesmo, não é primeiro encher sua vida dos bens que tanto atraem as multidões. Não, é o convite para você se saciar de uma vez por todas do pão da vida, é o convite para você encher seu coração definitivamente da luz do mundo, é o convite para você entrar pela porta das ovelhas, é o convite para você ter um bom pastor sobre a sua vida, é o convite para você deixar de viver para si mesmo e aprender a viver para a glória de Deus. É isso que o Filho revela, é isso que o Filho nos mostra. Mas o texto continua, porque se na mesma proporção que ele nos mostra que é um convite gracioso e soberano, e que é um convite para conhecer o Pai como é a vontade do Filho, o texto também nos mostra em seguida que aqueles que são alvos da boa vontade soberana de Deus, aqueles a quem o Filho apresenta ao Pai, estão com o coração cheio desse tesouro. Esse convite também é o mais importante, porque este conhecimento oferece o alívio que todos nós necessitamos, o alívio que todo homem necessita, porque na mesma proporção que estas cidades rejeitaram a Jesus pelos seus próprios saberes, o testemunho do Evangelho, irmãos, é claro. Eles viviam dentro de uma bolha de religiosidade que enchia os homens de obrigação, uma religiosidade morta, que fazia com que eles vissem milagres de Jesus acontecendo e nenhuma gota de arrependimento surtia nos seus corações. Mas o texto diz, verso 28, vinde a mim, quem dera o Espírito Santo desse a você nesse momento a graça de escutar muito além do que a voz do pastor Abimael, e que a voz do próprio Cristo ecoasse em seus ouvidos de coração. Vinde a mim, todos que estão cansados. Essa expressão aqui denota alguém que passou um dia inteiro trabalhando, está fatigado. E esse sobrecarga que está levando tem a ver justamente com as expectativas falsas, com as esperanças fajudas, tem a ver, irmãos, com aquilo que a gente carrega de falsa esperança no coração, que faz o homem viver como se aquilo fosse o caminho de vida, mas a palavra vem e diz, é caminho de morte. Venham. Jesus, portanto, apresenta-se como aquele que vai aliviá-los. Eu vos aliviarei. É uma ação pessoal, direta de Jesus na vida de todo aquele que escuta o chamado. Ora, não é isso que acontece com todos, pois cada um de uma forma diferente, todo mundo carrega o seu sobrepeso durante a sua caminhada aqui neste mundo. Mas o texto nos diz, venha a mim. Se você está lutando, trabalhando, se esforçando, buscando salvação por si mesmo, desista. Se você tem colocado sua esperança no dinheiro que você tem, no trabalho que você realiza, se a fonte da sua alegria é alguma coisa dessa vida, ainda que você não expresse o cansaço e o peso que conduz a Jesus, mas você está com um fardo pesadíssimo sobre o seu coração e sua vida. Mas venha para Jesus, que Ele vai aliviar a sua alma, Ele vai aliviar essa carga, Ele vai por suas palavras e pela sua doutrina, pelo seu ensino, Ele vai aliviar, vai ensinar, vai mostrar, vai conduzir você para uma vida diferente. Ele vai encaminhar você para o Pai, para o Criador de todas as coisas. Ele vai ensinar você a se livrar do cativeiro do consumismo. Ele vai ensinar você a se livrar do cativeiro do secularismo.
Ele vai livrar você dessa dicotomia que está assaltando o coração dos crentes. Sim, irmãos, assaltando, tirando do seu coração as moedas, a riqueza, as pérolas do tesouro que Jesus colocou em nós como vasos de barro. Como, pastor? É simples. Quando parece que vir à igreja se tornou uma coisa apática, é simples. Quando parece que a vida cristã deixou de ser uma fonte de vida e é somente fonte de problemas. O irmão isso, fulano aquilo, é aquilo outro, vai enchendo o coração somente de coisa amarga, enchendo o coração somente de coisas que atrapalham. Não é isso, irmãos, para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados não para encher o coração de problemas, mas para irmos sendo aliviados a cada dia, para cada passo com Jesus, Ele nos mostrando a enxergar a vida diferente, a nos comportar de forma diferente. Andar com alguém que é um verdadeiro companheiro, que alivia as nossas causas, o nosso fardo, e nos ensina a como devemos viver, a como devemos conduzir a nossa vida nesse mundo. Portanto, esse é o convite. Ele vai pôr um fim ao trabalho em vão. Ele vai trazer um vigor incomparável. Ele será o teu lugar de descanso, porque se Ele vive como nós cantamos, temos fé para o amanhã. Não, irmãos, peça a Deus para que você não viva uma vida cristã medíocre. Em que sentido, pastor? Que não tem olhos para enxergar os milagres, que não tem olhos para enxergar o testemunho. Quem são nossos apóstolos? Nossos apóstolos, irmãos, são homens dispostos a morrer, enfrentar de cabeça erguida os seus algozes, por amor e confiança a Jesus e confiança na sua promessa. Quem somos nós diante de tudo isso? Porque a começar de mim, irmãos, nós somos confrontados com a soberana e santa vontade. Nosso coração está aliviado, nossos corações estão tomados por esta esperança de um Cristo que nos alivia e torna a caminhada mais e mais reconfortante ao longo da nossa caminhada. Se não, esse convite também é para você. Venha para Jesus. Eu já sou crente, pastor. Quem um dia foi, nunca deve deixar de ir. Quem um dia foi, nunca deve deixar de trilhar, dobrar os joelhos, elevar o trono, o pensamento ao trono da graça, humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. Quem disse que a nossa vida cristã é levantar a mão e fazer a confissão e está tudo certo? Trabalhe, busque, se empenhe, se esforce, garimpe, procure. Porque esses tesouros da graça estão para aqueles que com todo o empenho, confiados em Deus, vão buscar na sua gloriosa presença. Então eis aqui o alívio que Jesus promete a todos. E em quarto e último lugar, esse convite é o mais importante, pois ele nos chama para termos um Senhor bondoso. Veja o que diz o versículo 29 a 30. Diz o Senhor: tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo nos lembra que servir a Cristo tem alívio, tem vigor, tem contínuo aprendizado e alívio das sobrecargas da vida, mas também tem trabalho, também tem serviço, também tem comprometimento. Somos chamados para servir a Jesus. Sim, veja que coisa tão óbvia. Não é servir a si mesmo, não é servir a pastor, não é servir a igreja, mas ser um servo de Cristo. É isso que o jugo nos lembra, que temos um Senhor, alguém a nos submeter. Sem essa
de assimilarmos a nossa postura aos sábios e instruídos, arrogantes e vangloriosos. Não. Os filhos de Deus são chamados a comportar-se como esses pequeninos, diante de Jesus, submetendo-se à sua vontade, pois isso o jugo nos ensina, e aprendendo dele. No nosso tempo acontece uma coisa muito interessante, tragicamente interessante. Existem muitos mestres, doutores, senhores do saber. Não importa, de forma nenhuma, quanto tempo e o que nós estudamos. É muito comum surgirem muitos crentes apontando e dizendo: você fala isso por causa disso, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Você não é obrigado a concordar com nenhum homem, pelo homem, mas no dia que você escutar a palavra e você for arredio, lembre-se, isso diz muito mais sobre quem você é, ou de quem você está sendo naquele momento, do que algum mal sobre o pregador. As ovelhas de Jesus escutam a sua voz. Você foi chamado para aprender com Cristo. Se a pregação está expondo o que o texto diz, e você é rebelde, esse chamado é para você. Porque se a palavra bate às portas do seu coração e você fica arredio, cuidado. Você não foi chamado para ser senhor do saber. O saber ensoberbece. É por isso que tem essa história de crente, um está achando ser melhor do que o outro, porque sabe mais, porque conhece mais. Não, irmãos, aqueles que não entenderam que o seu chamado é para servir, não entenderam nada. Aqueles que não entenderam que o seu chamado é aprender de Jesus e andar segundo a sua luz, não entenderam nada. Fazem muito barulho, mas muitas vezes são semelhantes ao apóstolo Pedro, naquela ocasião, em que diante da fala de Jesus, aprendei, ele ensinando, Pedro diz: Senhor, tenha pena de ti mesmo, não é assim, não é por morte, não é por esse caminho, cuidado. Eu tenho que ter cuidado, e você também, para não sermos pedra de tropeço no ensino da palavra de Jesus. Portanto, o chamado é: submeta-se. Todos nós temos que nos submeter, tomar o nosso jugo e trabalhar sob a autoridade de Jesus, aprendendo com Ele todo dia. Que santo professor nós recebemos quando nos quedamos aos pés da a palavra de Deus, quando nós nos quebrantamos a ouvir a doce voz do Espírito Santo, nos ensinando pela palavra, pela verdade viva e eficaz. É assim que nós vamos crescendo e experimentando o alívio, porque vai saindo as nossas palavras daqui de dentro do coração, as nossas próprias concepções, aquilo que a gente acha que é certo, e a luz, a verdade e o caminho vão enchendo o nosso coração. Esse é o caminho, essa é a vereda dos discípulos de Jesus. Aí ele diz: aprendei de mim. Sim, é somente dele que devemos aprender. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, irmãos, é a expressão, é a ação de um coração humilde. E isso é um alento, porque já imaginou se o Senhor Jesus fosse daquele tipo de professor que está aqui, um aluno calminho, tranquilo, que ensina, aí depois tem um aqui que é meio difícil de entender as coisas, é cheio de suas próprias verdades. Ele é manso,
Ele ensina a todos, independente dos nossos perfis, se dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos encher o nosso coração com as verdades de Deus, todos os filhos de Deus, que são filhos por meio da fé em Jesus, aprenderão, porque Ele é manso, Ele é humilde, Ele é gracioso, Ele é um professor perseverante. E o texto diz: e achareis. Sabe como é que você acha descanso para a sua alma? Aprendendo. Tem muito crente, irmãos, com o coração tomado por tantas angústias, está precisando voltar a aprender. Sabe como é que você vai achar um alívio para o seu coração? Estudando a palavra, aprendendo com Cristo e trabalhando, submetendo-se à sua vontade. Porque a primeira coisa que os que estão cheios de si fazem é tirar a mão do arado. Porque é óbvio, quem se acha melhor do que todo mundo não vai ter condições de compartilhar a caminhada com seres inferiores. Mas sabe quem é que vai achar a graça que está aqui? São os pequeninos, humildes, que estão aprendendo e estão trabalhando, estão se dedicando, porque ouviram o chamado gracioso, estão seguindo continuamente a esse Jesus. O jugo dele é suave, porque ele não coloca um peso que nós não podemos carregar. O seu fardo é leve, porque os seus mandamentos não são pesarosos para a sua igreja. Essa é a diferença entre aqueles impenitentes que escutam e não se arrependem, e o chamado gracioso para aqueles que escutam e vêm pela graça soberana de Deus, vêm para conhecer o Pai, vêm para ser aliviado por Jesus, vêm para servir a um Senhor bondoso. Concluindo, eu quero deixar aqui primeiramente uma palavra prática para aqueles que já ouviram o convite e atenderam, para os crentes que estão aqui nessa noite. Pela graça de Deus, você já atendeu positivamente a esse convite, mas como vai a sua vida com Deus? Como está o seu discipulado com Jesus? Como está a sua alma? Há problemas ofuscando o brilho e a alegria do Evangelho em sua vida? Vir para esse ajuntamento se tornou uma coisa banal e comum, que você já faz todo final de semana sem nenhum efeito no seu coração? Portanto, esse convite também é para você. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele te chama: vinde a mim, para tirar as teias de aranha do jugo e voltar a colocar a mão no arado, para voltar a reservar aquele lugar na sua casa para você meditar nas Escrituras, para você voltar a dobrar o seu joelho no chão e pedir a Jesus que Ele te ensine. Sim, faça como o salmista, leia o Salmo 119 e veja quantas vezes o salmista clama a Deus: Senhor, ensina-me os teus juízos, Senhor, me ensina os teus preceitos, Senhor, me ensina os teus caminhos. Peça, clame, porque aquele Senhor que é manso e humilde, Ele pode colocar você de novo para achar, para você encontrar novamente o descanso para a sua alma. E uma palavra para aqueles que precisam atender esse convite, aqueles que ainda não são cristãos, que talvez nesse dia pensaram um pouco no Cristo ressuscitado
e até se prontiveram a escutar algumas reflexões, o Cristo vivo faz esse convite a você: vinde a mim. Onde você estiver, não endureça o seu coração, não se confie nas suas próprias concepções, abandone sua confiança no que você sabe e confie em Jesus, e venha conhecer o Pai, encontrar alívio e descanso para a sua alma. Meu sincero desejo e oração, irmãos, é que, a começar em mim, todos nós nunca esqueçamos, diariamente há um convite para irmos para longe ou para irmos cada vez mais para perto, seguindo a Jesus. Lute para que a sua vida com Deus não se torne fábula, mas seja viva, pessoal e significativa e cheia de frutos nesse mundo para a glória do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, quem somos nós? Pecadores, salvos pela graça. Nós não nos tornamos perfeitos, infalíveis, fiscais, juízes, legisladores. Somos discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. Use de misericórdia para com a nossa vida. Vê, ó Pai, se há algum caminho mau em nós e limpa-nos, para que em nós se ache somente a Ti. Arranca do nosso meio, ó Deus, porque assim o Senhor, sendo soberano, o Senhor pode fazer. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que se constitui em pedra de tropeço, em dificuldade, para crescermos em Tua graça e em Teu conhecimento, para aprendermos diariamente com o Senhor. Faz com que os corações, o meu coração e o coração dos meus irmãos, experimentem todo dia do alívio contínuo que o Senhor tem reservado para nós. Que os nossos olhos reflitam a graça que o Senhor abundantemente fez repousar em nossos corações. A esperança eterna que nos anima em face até das mais duras adversidades. Que seja assim no nosso coração, para o louvor da Tua glória. Anima-nos em tudo, ó nosso amado Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.